O meu nome é Cláudio da Silva, sou ator e estou aqui para apresentar-vos um poeta. Como a maior parte dos atores, eu gosto muito de poesia, gosto também de a dizer e, e este momento é um momento importante porque vou apresentar-vos um poeta que se chama Armando e que nasceu e vive no Milharado, que fica na Malveira, que não é a Malveira da Serra de Sintra, é a Malveira dos Bois, e é um poeta amador que eu tive a oportunidade de conhecer, de ver atuar na Sociedade Recreativa do Milharado. Aliás, não na Sociedade Recreativa do Milharado, mas perto, que fica numa terra vizinha que se chama Tintoaria. A Sociedade Recreativa da Tintoaria de vez em quando faz algumas festas, atividades para os seus habitantes e para os habitantes das regiões ou aldeias ou vilas vizinhas e numa dessas festividades eu tive a oportunidade de ver atuar o poeta Armando ao vivo. Desde essa altura fiquei muito impressionado e pensei em criar, como sou ator, não é? Em criar um momento em que o poeta Armando vem dizer a sua poesia. E porquê que isto é importante? Porque o poeta Armando é um poeta que diz poesia, não é um poeta que escreve poesia. O poeta Armando é, como é dizer, é absolutamente contra a poesia escrita. Ele acredita, porque entretanto já consegui estabelecer alguns contactos com ele, e o poeta Armando acredita que toda a poesia escrita é poesia morta e que no caso dele só é capaz de ser poeta enquanto não fixar a sua própria poesia. Eu convidei para estar aqui e partilharmos todos este momento importante e inesquecível, mas o que acontece, e acontece frequentemente, o poeta Armando ainda não chegou. Peço-vos um pouco mais de paciência, eu sei que pronto, paciência já não há muita neste momento preciso, não é? Estamos em nossas casas, as rotinas, agora já saímos um pouco, mas as rotinas tornam-se pesadas, repetitivas e estar aqui a pedir mais paciência torna-se um pouco, da minha parte, eu peço desde já desculpa, porque sei que é um esforço, mais um esforço, mas o momento que vos pretendo apresentar vale com certeza a pena. Peço-vos então, se mantiverem interessados, que esperem mais um pouco. Entretanto, podem aproveitar este momento, se calhar, para irem buscar uma cerveja ou uma bebida qualquer. Pode não ser alcoólica, mas tomem o vosso tempo. Eu aproveitei para fumar um cigarro.
Bom, não é a primeira vez que eu faço estas apresentações, é a primeira vez que faço esta apresentação neste formato, mas como não é a primeira vez que faço isto, já estou um pouco vacinado contra estes atrasos do poeta Armando. Eu, para me precaver, ou de certa forma, porque eu não penso como o poeta Armando, eu acredito na poesia escrita, quer dizer, tanta biblioteca, tanta prateleira, tanto livro, e, e isso tem algum significado, creio eu. Portanto, eu, durante as apresentações do poeta Armando, eu, um pouco à socapa, fui tirando algumas notas e, com a repetição das apresentações do poeta Armando, pude realmente conseguir captar um pouco da essência, pelo menos das palavras que eram repetidas, algumas, e criar assim os poemas do poeta Armando. O que me ajudaria nestes casos, ou seja, enquanto espero, mas principalmente nas apresentações em público, não é? Porque aqui nós poderíamos fazer montagens, mas não é o caso, mas poderíamos fazer montagens. Ao vivo não é possível, portanto eu teria que ter uma solução de recurso. E a minha solução de recurso, bom, está aqui debaixo do tapete. Tenho aqui alguns poemas do poeta Armando. Diria que são a maior parte. É uma situação incómoda, porque o poeta Armando pode chegar a qualquer momento, por isso tenho a porta fechada e eu consigo ouvi-lo, e escondo os poemas e não haverá problema. Mas só mais uma coisa, o poeta Armando é um poeta amador, como vos disse, já teve outras profissões, aliás, tem outras profissões. Eu, quando o conheci, tinha uma pequena empresa de venda de óleos para motores de automóveis, de tratores, de todo o género de motores. Depois houve uma altura em que, um pouco indefinida, que não percebi meio, teve assim vários trabalhos, depois arranjou um mais fixo. Vendia aqueles tapetes rolantes dos supermercados, aqueles tapetes que estão habituados a ver nos Lidl, nos Pingo Doce, nesses supermercados, nas caixas, e, por exemplo, da última vez que falei com ele, ele estava a vender, e já neste tempo de confinamento ou de pós-pandemia, estava a vender fruta e legumes ao domicílio. Também abastece mercados, portanto é um negócio próspero, em expansão. Penso que a nível profissional poderá ter aqui alguma oportunidade. Pronto, e ele nos tempos livres, não é tempos livres, mas quando sente a necessidade, então é o poeta Armando. Como vos dizia, eu tenho aqui alguns poemas e vou passar imediatamente a lê-los. Peço desde já desculpa porque eu não sou o poeta Armando, não os conseguiria ler da mesma, ou dizer da mesma forma, mas vou fazer o melhor possível. Também sou ator, quer dizer, alguma coisa aprendi ao longo deste tempo e poderei tentar aproximar-me o mais possível do poeta, ou seja, do poeta. Só mais um segundo. Bom, eu vou começar
um poema que segue uma tradição. Eu, ao longo do tempo, fui tentando esquematizar a poesia do poeta Armando. E com os meus alguns, não muitos, recursos de estudos literários, procurei enquadrar os poemas em correntes, em ideias, em lugares poéticos comuns e organizá-los. Este grupo, ou seja, a forma como eu estruturei estes poemas, não segue esse caminho, mas à entrada de cada poema eu poderei dar algumas notas. O primeiro poema chama-se Queria Dar-te um Poema e segue uma tradição muito forte, da poesia. Penso que nos sonetos, se não estou em erro, nos sonetos era normal o primeiro verso do soneto ser, ou seja, o título ser o primeiro verso do soneto. O que acontece neste caso, que é Queria Dar-te um Poema e gostaria de acrescentar mais uma coisa. Nem sempre o poeta Armando diz os seus, ou anuncia os seus poemas com títulos, mas em alguns casos falo. E neste caso fê-lo. Queria Dar-te um Poema foi o título que o poeta Armando lhe deu a este poema, e o poema segue assim. Queria dar-te um poema que fosse atravessando o balcão, fosse vindo ao longo dele, longe, longe de tudo. Um poema longe, longe de tudo, a dizer e a fazer e a pôr tudo, ou quase tudo, num saco largo e frio, quase quente, onde se vomitasse todo, ou quase todo, este Deus dinheiro. Pronto, este foi o primeiro poema do poeta Armando. Espero que tenham gostado e que vos tenha aberto o apetite, peço desculpa pelo erro, aberto o apetite para os poemas que se seguirão. Poderia dizer este que vem a seguir, mas vou passar à frente. Vou dizer um outro poema que se chama Não Há Crise. Este tem um título curioso, também do poeta Armando, que é este, Não Há Crise. O problema é muito simples. O problema é que, como não é escrito, foi dito, e eu fiquei sempre na dúvida se é não há crise ou não há crise. E na dúvida, deixei os dois títulos e desta forma procuro que vocês decidam depois o que for melhor, para o que vos parecer melhor no título. Portanto, chama-se Não Há Crise. Pertence a um grupo de poemas do poeta Armando que tem um sentido mais musical. Como verão, é mais repetitivo, mas ao mesmo tempo também, de certa forma, um pouco mais político. Chama-se, e desde logo o título, não é? Não há crise, ou não há crise. Neste tempo de pandemia também é verdade que este título se aplica, e este poema para mim ganhou um outro significado desde este acontecimento que nos avassalou a todos. Portanto, o poema chama-se Não Há Crise e segue assim. O medo? O medo? O medo, Godofredo. O medo. Ai, o medo, Alfredo, é um torpedo. O medo, 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 medo.
Medo, 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 medo. Se medo, o medo, ai, o medo, o segredo do medo, 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 medo. Alfredo é o medo. Esse Rochedo, medo, Alfredo, Godofredo, Semedo, Azevedo, medo, 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 medo. O segredo do medo é esse medo, 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 medo. O segredo do medo é esse, o segredo deste enredo, Alfredo, Semedo, Godofredo, ai o medo, 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 medo. O segredo deste enredo, medo, 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 medo. Pronto, este é o segundo poema do poeta Armando, como devem ter percebido e como antecipei de certa forma, é um poema rítmico, repete aqui este edo, 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 pronto, e é de certa forma político, ou filosófico, ou sociopolítico, ou antropológico, enfim. Bom, é melhor continuarmos. Vou dar aqui um gol. Bom, eu estou a tentar passar por todas as fases do poeta Armando e de certa forma, talvez não por sorte, talvez por intuição, acabei por organizar isto com poemas bastante diferentes uns dos outros e que dão assim uma espécie de visão sobre o mosaico da poesia do poeta Armando. O próximo poema, que se chama A Ação, que é um título também ele, do poeta Armando, A Ação, e que é um poema, como é de dizer, mais etéreo, mais também político, mas mais etéreo, não é? Muito menos vá lá, repetitivo. Vou passar a ler o dito poema, que se chama Ação. Eu peço desculpa se não conseguir dizer o poema bem, mas pronto, eu estou a fazer o melhor possível. Ação. Que pássaro é este que assim canta? Que canta assim à noite? Encanta assim a noite. Pronto, são pequenos poemas do poeta Armando, que também pertencem a uma certa lógica que o poeta repete ao longo da sua poesia. São poemas muito curtos. Pronto, no fundo, eu penso que o nome deste pássaro é Ação. Ação. Poderíamos entrar aqui numa espécie de análise deste poema, mas vou deixar esse espaço para vocês próprios pensarem na solidão da vossa casa ou com a vossa família, como entenderem ou não pensarem. Enfim. Entramos então aqui num outro tipo de poesia. Diria que bom, este poema não acho assim tão interessante. Este poema que se segue também, embora pertencesse a uma outra lógica, penso que encontrarei outros semelhantes, mas este é um poema icónico do poeta Armando. É um título meu, é um título que eu inventei a posteriori, tomei essa liberdade. Chama-se Natureza. Natureza foi o nome que lhe dei. E é um pouco limitado. Não é um poema fácil de dizer.
e pertence a um grupo de poemas naifes, como é dizer. Natureza, portanto. Uma abelha é uma menina. Diz a abelha. Uma menina é uma abelha. Diz a menina. E como devem ter percebido, este poema entra numa coisa. Tem um caráter um pouco mais performático, o que dá uma ideia sobre a forma de poetizar do próprio poeta Armando. Penso que abre aqui um outro espaço que certamente enriquece a poesia do poeta Armando. Eu estou a passar à frente, não levem mal, é só uma questão de tempo, uma questão de gerir o tempo. O próximo poema, que é do. Que entra um pouco mais na família daquele que lemos há pouco, do Não Há Crise, ou Não Há Crise, mas introduz aqui um outro elemento, ou seja, não é tão político, mas pertence de certa forma à mesma família. O título é do poeta Armando, o título é Carrefour. Penso que isto já não existe, Carrefour já não existe, penso que agora tem outro nome, não sei bem qual, se é o continente, já não sei qual é. Mas o título que é do poeta Armando é Carrefour, o que o situa num determinado período de tempo da história recente de Portugal. Chama-se então Carrefour e é assim. Antes não era assim, não. Não. Tudo betão, tanto betão, só betão. Antes era mais uma coisa assim, tudo capim, tanto capim, sim, só capim, sim. Não era assim, não, pois não, tudo betão, tanto betão, só betão, tanto betão. Era mais assim, tudo capim, tanto capim, só capim, sim, capim. Pronto. Como viram, este poema é dentro da família do outro Não Há Crise, se bem que entra aqui numa esfera um pouco dissemelhante, um pouco divergente, ou diferente. Não é? A maior parte do tempo é o poema que se segue. Também é uma tradição muito antiga da poesia, ou seja, ele repete a maior parte do tempo no início de cada verso. O título é dentro dessa tradição antiga, e é um poema que gosto de dizer porque é um poema antigo, um poema com alguma antiguidade dentro do que eu pude observar apareceu logo na primeira vez que vi o poeta Armando e repetiu-se quase sempre.
portanto chama-se a maior parte do tempo. A maior parte do tempo não vou, não faço, não digo, não sorrio, não me vejo, não te vejo. A maior parte do tempo vejo TV, sigo a malta, ponho-me a milhas, digo mentiras, faço de conta, armo-me em parvo, abano o rabo. A maior parte do tempo aceito ordens, aceito injustiças, aceito que me aceitem, aceito o governo corrupto, aceito o poder do dinheiro, aceito o poder da estupidez, aceito tudo, aceito que não se aceite tudo. A maior parte do tempo penso, estou farto, vou morrer, depois no amor, na praia, no sol e nos que amo, e penso que posso pensar melhor, penso que vou agir melhor, penso muita coisa, penso demais. A maior parte do tempo ajo pouco, ajo por palavras. Bom, o próximo poema é bastante difícil de dizer. O título também é do poeta Armando. Aí é um pouco mais livre. O título é Caldo de Limão. E é muito difícil de dizer este poema. Preciso de mastigar um pouco para poder dizer este poema. Já vou beber aqui um bocadinho. Caldo de limão. Ao acordar, vi o sol. Não comecei bem, peço desculpa. Que o ao saiu. Vou tentar. Caldo de limão. Caldo de limão. Tem a ver com o género de poética do poeta Armando, que tem a ver com ou seja, com um submundo, com a droga. Portanto, e vê-se logo no título, não é? Caldo de limão. Segue assim. Ao acordar vi o sol, morri e vi o sol. Havia sal na cozinha, não o vi. Vi o sol a acordar no sal de que morri. Havia sol na cozinha e vi o sal a acordar também. Morri e o sol que vi era o sal a acordar. Vi na cozinha, ao sol, o sal a acordar. Vi a cozinha ao acordar e havia sal e sol no que morri. Morri na cozinha. Sim, morri na cozinha. Na via ao sol também havia sal ao acordar. Na via, na cozinha, ao sol não vi. Não morri no sal que vi, não. Acordei na cozinha e morri na via ao acordar. Como toda a gente. E já agora que estamos neste grupo de poemas que têm a ver com um lado um pouco mais decadente, passamos a um outro que tem um título que fui eu que dei, porque é pronto, tinha que lhe dar um título e ficou o primeiro, segui esta tradição, o primeiro verso do poema. Ele é um poema que existe também um certo muscular, uma certa musculatura dos maxilares e de todos todo o nosso sistema de produção vocálica, mas eu vou tentar dizê-lo.
O João nasceu em Lisboa, vive na Suíça e fuma crack no Intendente. O Sr. Prakash nasceu na Índia, vive nas Torres e fuma crack no Intendente. O pai Armando nasceu em Mafra, vive na Tintoaria e fuma crack no Intendente. A Dona Rosa nasceu em Loures, vive na Flamenga e fuma crack no Intendente. O Versace nasceu em Cabinda, vive nos Anjos e fuma crack no Intendente. O Carlos nasceu em Luanda, vivia em Santo António e fuma crack no Intendente. O Paulo nasceu na maternidade Alfredo da Costa, vive na Margem Sul e fuma crack no Intendente. O Cláudio nasceu no Ambo, vive em Chabregas e fuma crack no Intendente. O Papa Francisco nasceu na América do Sul, vive no Vaticano e fuma crack no Intendente. O Salazar nasceu lá para o Norte, viveu em Portugal e fuma crack no Intendente. A democracia nasceu na Grécia, não vive em lado nenhum e fuma crack no Intendente. A religião nasceu com o homem, mora não se sabe onde e fuma crack no Intendente. Portugal nasceu em Guimarães, vive na Europa e fuma crack no Intendente. A revolução nasceu dentro do homem, vive mesmo aqui ao lado e fuma crack no Intendente. A opressão nasceu dentro do homem, vive mesmo aqui ao lado e fuma crack no Intendente. A solução nasceu dentro do homem, vive mesmo aqui ao lado e fuma crack no Intendente. A União Europeia nasceu no centro da Europa, ainda vive lá e fuma crack no Intendente. O Vaticano nasceu, não se sabe porquê, ainda vive e fuma crack no Intendente. A minha rua nasceu em Santo António, ainda lá está e fuma crack no Intendente. O meu cão nasceu na Figueira da Foz, já não vive e fuma crack no Intendente. O amor nasce por dentro e por fora, vive no éter e fuma crack no Intendente. Eu nunca nasci, vivo como posso e fumo crack no Intendente. Bom, eu tinha ainda aqui mais alguns poemas. Eu vou tentar só. Parece-me que eu vi ali uma porta a abrir. Eu vou tentar aqui. Peço desculpa arrumar isto tudo. Queria dizer aqui que é um título do poeta Armando. Eu vou ser o mais rápido possível. É só para dar mais aqui uma ideia da poesia do poeta Armando. Chama-se O Maracujeiro da Vizinha à Janela do Resto de Chão. É um título do poeta Armando. O sol é manhã e às costas da tua embriaguez repetida mora a descosida realidade dos outros. Em ti, o sol é manhã e o volume social, teu estômago, reluzes na ferocidade com que alimentas a esperança. O sol é manhã e as gordas lentes, teu olhar. Segredas, intermitente, meu maracujeiro à janela, maracujeiro simples, maracujeiro certeiro, fuleiro, fuleiro, porreiro, porreiro, maracujeiro, pendurado à janela da vida, coração, meu, sol, manhã, vizinho da ilusão política, maracujeiro debruçado à janela da sorte, minha alma levas onde fores, sol que é manhã, tu, manhã, fuleiro, fuleiro, porreiro, porreiro, certeiro, vizinho de todo o mundo, manhã que é sol e ética. Bem, eu penso que ele, entretanto, já deve ter aparecido aqui. Vou lá ver, um segundo. Então, mas o que é que se faz aqui a fazer? Que merda é esta? Hã? Estás outra vez a usar isto sem a minha autorização? O que é isto? O que é que andas a fazer? Eu já te disse que não era para fazer, que não podias fazer isto. Como é que estás a fazer? Não está aqui ninguém. Onde é que está? Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que está essa porcaria? Onde é que está? Onde é que está isso que tu puseste? Onde está? Onde está? Sei que tens as folhas aí, alguns. O que é que andas a fazer? O que é que andas a fazer? Diz-me lá. Onde é que estão? Onde é que estão? Sim, estou a ver. Estou a ver. Deve ter guardado aí num sítio qualquer. Deve estar para aí.
aqui. É isto que eles vos andam a mostrar, esta porcaria. Isto aqui, olha, isto aqui é merda. Isto não serve para nada. Merda! 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 Vocês vieram ver poemas? Eu não ver poemas. O que é que ele vos disse? As coisas? Era noite e pesada, dormia, estudava. Tenho certeza. Tenho certeza que vos disse disse aquele. Queria dar-te um poema, queria dar-te um poema. Mas poema não é assim. É mentira. É uma fraude. Então, eu queria dar-te um poema morto, um poema grande, um poema que caísse em cima da vossa cabeça, que entrasse dentro do vosso ouvido, que vos perfurasse o cérebro. Queria dar-vos um poema azul. Queria dar-vos um poema baixinho. Queria dar-vos um poema que não dissesse absolutamente nada, que não fizesse coisa alguma. Queria dar-vos um poema que não fosse só um poema. Este é o poema que vos queria dar. Esta merda. Olha isto. Peraí. Papistas. O Papa mais papista de todos os papados papou o Papa paparoco que papava os papados menos papistas. De toda a papa, o papista mais papado papou toda a papa do Papa que antes não existia como Papa. O papado mais papado papou todos os pequenos papados que ainda não eram tão papistas como o papista que vivia no papado grande. O papado grande era um grande papado que papava todos os papistas e todos os pequenos papados que papavam à volta da sua paparoca. Deixou todos os papados menos papados e todos os papistas mais papistas perto do grande papado que era um papado muito papado.